Olá pessoas, Professor Francisco com vocês novamente para a gente voltar a falar de assuntos relacionados às ciências da natureza e suas tecnologias. E olha, a aula passada eu e vocês conversávamos sobre o cálculo da energia elétrica. Cálculo esse que ao final do mês pode nos trazer uma conta realmente muito dolorosa. Existem algumas maneiras da gente conseguir, então, economizar essa energia e, portanto, impactar cada vez menos o nosso bolso. E mais do que isso, se você ainda é um pouco mais consciente, você sabe muito bem que em economizando no seu bolso, nesse caso, você também acaba economizando para o meio ambiente, porque determinados impactos ambientais são evitados quando a gente acaba utilizando energia da forma mais consciente possível. Por isso, olha aí na tela. A ideia é a gente falar desse uso consciente da energia elétrica, tá? O que a gente vai se lembrar, tá? Vem comigo. O que a gente se lembra, então, é que a energia, embora seja um recurso natural, a sua conversão de uma forma para outra, ela acaba trazendo consequências. Olha, eu e você sabemos que a energia guarda ligação direta com o desenvolvimento tecnológico e econômico de uma civilização. É uma espécie de régua. Quanto mais energia aquela civilização, aquela sociedade, ela demanda, ela utiliza, mais tecnológico, mais economicamente viável é aquela civilização. É só olhar, se você observar os nossos antepassados ali pela Idade Média, por exemplo, quando você tinha energia utilizada dos ventos para poder fazer moagem dos grãos, né? Quando você usava luz de lamparina e tudo mais, você tinha uma determinada situação tecnológica. Hoje, com o número de pessoas que nós possuímos no planeta, aproximadamente um pouco mais de 8 bilhões de seres humanos, e com a nossa tecnologia cada vez mais importante, cada vez mais presente no dia a dia, a gente utiliza uma quantidade surreal de energia, não sem consequências. Toda vez que a gente usa energia, sempre, meus amigos e minhas amigas, nós temos consequências. E boa parte dessas consequências, para além de serem consequências para o nosso bolso, para a nossa economia pessoal, são consequências para o meio ambiente. Daí a importância do uso consciente. Agora sim, aqui no quadro. Nesse caso, então, é importante frisar o seguinte: apesar, então, do alto custo da energia elétrica, a sociedade brasileira está se tornando cada vez mais dependente dela. Não só a brasileira, mas a mundial, né? A qualidade de vida das pessoas está ligada diretamente a esse consumo. É verdade, meus queridos. Imagina um momento em que tem um apagão no seu bairro, na sua casa. Veja o quanto aquela energia acaba lhe limitando a fazer as coisas que você faz cotidianamente, né? A falta dela lhe limita. Na indústria, a produção, então, depende do consumo, a segurança, o conforto, a locomoção, né, das pessoas. Tudo isso está ligado à energia e principalmente da sua modalidade elétrica, tá? Veja, a situação exige dos órgãos aí competentes, governamentais ou não, né, um grande investimento no setor energético, assim como a criação e desenvolvimento de outras fontes alternativas. A nossa principal fonte aqui no Brasil, gente, é a hidroelétrica. Nas próximas aulas, eu quero conversar melhor com vocês sobre esse tipo de geração de energia, tá? Aqui está colocado que aproximadamente 90% da energia, né, é exatamente por hidrelétricas. Eu diria que hoje, talvez esses dados aqui estejam superestimados, tá? É em torno de 73%, para ser um pouco mais preciso.
cada vez mais está dando espaço para outros tipos aí de energia, tá bom? O problema é a segunda que a gente acaba utilizando aqui muito. Essa sim causa um impacto maior do que as hidrelétricas, que é através das termoelétricas, ou seja, aquelas então que acabam gerando energia através de queima de alguns combustíveis. Meus amigos, nesse caso aí é que a gente precisa ter o uso consciente desse tipo de energia. Vejam, senhoras e senhores, no caso das termoelétricas, quando a gente queima carvão, queima gás natural, quando a gente queima diesel, a gente acaba produzindo gases que acabam intensificando um efeito que já é natural, já é do nosso planeta, mas quando desequilibrado, intensificado, pode trazer aí vários malefícios, que é o tal do efeito estufa. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, uma das consequências que nós acabamos vivenciando quando a gente acaba gerando energia, tá? Tudo bem, as termoelétricas, elas costumam dar essa consequência de forma muito mais clara, mas mesmo a hidrelétrica, para que você possa ter mais e mais energia hidrelétrica, você precisa represar, por exemplo, um curso de um rio. E quando você faz esse represamento, você acaba modificando fortemente aquela paisagem natural. E não só aquela paisagem natural do ponto de vista dos nossos olhos, mas você acaba, então, obrigando com que a fauna e a flora modifiquem-se pesadamente onde foi feita as hidrelétricas. Por mais que hidroelétricas sejam fontes de energia do tipo renováveis. Assim mesmo, temos impacto. Então, mais ainda a gente precisa do uso consciente. E sobre isso, dá uma olhada aqui comigo de novo. Nesse caso, então, veja como eu disse aqui, existe ainda fonte geradora, por exemplo, alternativas, como a energia solar e a eólica. A solar vinda, obviamente, do sol e a eólica vinda dos ventos, tá? E nós temos, inclusive no estado de Goiás, vai ser o nosso último tópico de conversa, tá, desse módulo, os biocombustíveis, tá? Como, por exemplo, a própria cana-de-açúcar, que acaba servindo como biocombustível nesse caso, tá? Então a energia, veja, é um recurso indispensável e de grande importância para toda a sociedade, mas a gente precisa pensar no seu uso de forma inteligente e sustentável. Essa palavrinha sustentável você vai ouvir muito, não só aqui com o professor Francisco, mas sem dúvida nenhuma aí, nos textos que você for ler relacionado a tudo isso. Então, o que dá para fazer? Tá aqui alguns exemplos, tá? O fato é que no nosso caso particular, enquanto consumidores individuais, o que a gente pode fazer é algumas mudanças de comportamento de consumo, tá? Primeira mudança que a gente pode fazer, por exemplo, na nossa casa. Um exemplo seria aproveitar a luz natural ao máximo possível, evitando, portanto, acender a lâmpada. Isso seria extremamente interessante, Então, abre as cortinas, foi escolher uma casa aí, que essa casa tenha janelas cada vez mais amplas, não é? Isso vai auxiliar para que você possa utilizar a luz natural. Você pode substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes ou de LED. Aliás, a nossa figurinha aqui, ela faz menção a exatamente isso. Por quê, professor? A lâmpada do tipo incandescente, ela funciona queimando realmente um filamento de tungstênio que tem no seu interior. O tungstênio é um metal que suporta temperaturas altíssimas, da ordem de 3.000 graus Celsius. A corrente elétrica, quando passa por essa lâmpada, por efeito Joule, acaba esquentando muito esse filamento de tungstênio. Entretanto, o que a gente precisa, o que a gente quer, não é o aquecimento do filamento. O que a gente quer é o fenômeno luminoso, É que parte da energia elétrica se transforme em luz, fazendo com que a lâmpada realmente funcione. Só que na lâmpada incandescente, a maior parte da energia elétrica que você está utilizando está servindo, sabe para quê? Para esquentar.
Então a lâmpada incandescente tem esse nome não é à toa, porque se eu uso 100 joules de energia elétrica, eu acabo convertendo desses 100 joules 60, 70 joules em calor, que eu não uso, que eu não aproveito, porque eu aproveito no caso da lâmpada a luz. Apenas 30 joules então servirão para poder ser convertido em luz. Os outros 70 eu acabo perdendo por aí. Então não é uma lâmpada eficiente. Interessante que a gente possa substituir esse tipo de lâmpada ineficiente por outras melhores, como a LED e também a lâmpada fluorescente. Nesse sentido, aqui no estado de Goiás, a Equatorial, que é a nossa distribuidora de energia, ela mantém um programa que permite que você troque a sua lâmpada velha, incandescente, gratuitamente, por uma lâmpada de LED para você poder rosquear na sua casa e utilizar, melhorando aí a sua iluminação e, obviamente, também melhorando aí o seu bolso, a conta no final do mês. Beleza? Façamos isso. Próxima coisa que dá para fazer em casa. Uma outra coisa aí é a gente, por exemplo, usar cores claras na pintura da parede. Isso auxilia na hora de refletir, por exemplo, tanto a luz natural quanto a luz vinda de lâmpadas, tá? A gente precisa fazer manutenção periódica nas instalações elétricas para evitar fuga de energia, tá? E a gente usando aí de forma adequada o equipamento de ar-condicionado. O que é uma utilização adequada, professor? É lembrar que naquele calorão doido, né, que faz aqui no nosso Goiás em determinadas épocas do ano, a gente pode ter um conforto térmico simplesmente deixando o ar-condicionado, por exemplo, a 23 graus Celsius. Tá? Não precisa mais do que isso não. Não precisa você baixar 20, 19, 16. Você não está no Polo Norte? Pega 23 graus Celsius, o ar-condicionado vai funcionar, que é uma beleza, tá? E, obviamente, a questão do tempo de uso, porque como nós vimos em aulas anteriores, o ar-condicionado é um dos carcarás sanguinolentos no que diz respeito ao consumo de energia, tá? Outra coisa, ainda dentro de sua casa, evita então torneira elétrica. Essas torneiras aí, elas vão gastar mais energia por aquecer a água. Você pode pensar em equipamento de aquecimento solar, é muito, muito bom o aquecimento solar, tá? Você economiza horrores. Procura otimizar o máximo de uso de secadora, ferro elétrico, né, e outras fontes de calor. No caso do ferro elétrico, tá? Se permita passar as suas roupas apenas uma vez na semana. Junta tudo para poder passar tudo de uma vez. Você acaba economizando bastante, né? Você pode instalar aí fotocélulas para iluminação externa, né? Isso é bem bacana. Já existe, ó, luminária com sensor de luz embutido para poder, enquanto você estiver presente no ambiente, a luminária se acionar, né, acender, e quando você não estiver, ela apaga, tá? É um custo um pouco maior no começo, mas que você acaba economizando no final. Agora, eu falei do ar-condicionado enquanto carcará sanguinolento, não é? É porque a gente não conversou sobre o chuveiro. O chuveiro elétrico tem uma potência maior do que o próprio ar-condicionado, tá? E ele tem a possibilidade, por conta disso, de ter um gasto feroz lá na sua residência. Como assim, professor? O que eu estou dizendo para você nesse momento é o seguinte, eu estou dizendo que o chuveiro pode ser utilizado para o seu conforto, o chuveiro elétrico, sem nenhum problema. Ocorre o exagero na sua utilização. Para você ter um banho decente, para que você se sinta bem, bem limpinho, um banho de 15 minutos é mais do que o suficiente. Não é? Existem pessoas que gostam de ficar ali cozinhando no chuveiro, não é? Então acaba ficando meia hora, 40 minutos debaixo d'água. Não é interessante para a sua conta de luz. Outra coisa que você pode fazer, naqueles picos de calor, você pode, ao invés de desligar o chuveiro, porque fica uma água fria e desconfortável, você pode mudar a chave para a posição verão. E nesse caso, a potência do chuveiro cai e você continua tendo um banho bem adequado, inclusive relacionado ao clima que você está vivendo. Chuveiro é um dos problemas dentro da gastança de energia numa residência. Vai por mim. Próximo. Então, nesse caso aqui, né, dentre outros, você pode também rever
os seus equipamentos eletroeletrônicos, principalmente tendo em vista aí as indicações que podem estar no selo Procel. Né? Procure, então, equipamentos que tenham esse selo e que tenham categoria A de preferência, tá bom? Prefira, por exemplo, um notebook que consome menos energia, aqueles descansos de tela, procura desabilitar eles, bem como aquele modo ali de repouso, não é? Do seu aparelho eletrônico, porque ele continua gastando energia. Quando você puder, você pode substituir monitores de LCD, né, por de LED, que também são bem mais econômicos, tá? Quanto a freezer e geladeira, no geral, escolha aqueles equipamentos, né, da linha branca que tem o selo Procel A, que nós já mencionamos, né? Evite de ficar abrindo e fechando a geladeira. Isso força o motor, vai fazer com que ela gaste cada vez mais em seu desfavor, tá? Você abriu a geladeira e tem a pessoa que quer daqui 5 minutos abrir de novo para ver se mudou alguma coisa lá dentro. Não deve ter mudado muito, não vale a pena pelo gasto que você acaba fazendo, tá? Então, essas coisas que são simples, pessoal, acabam, então, auxiliando muitíssimo, não só na sua economia doméstica, mas também economizando para o meio ambiente. Esse é o uso consciente, cada um então fazendo a sua parte, não é? Para que a gente demande cada vez menos energia e à medida que a gente demanda ela, que ela seja usada integralmente, né? Não precisamos às vezes mudar muito o nosso comportamento. São essas pequenas coisas que vão fazer a diferença, tá bom? Professor Francisco fica por aqui te agradecendo a sua atenção, o seu carinho, a sua paciência e como de costume, tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.